Olá, meu nome é Abraão e eu sou professor de História. Meus alunos, hoje vamos falar sobre a dinâmica do comércio de escravos e do tráfico negreiro. Atentai ao tema, viu, meus alunos? Como estudamos nas aulas anteriores, os africanos escravizados eram obtidos pelos portugueses por meio do escambo, ou seja, em troca de fumo, pólvora e outros produtos. As primeiras levas de cativos começaram a ser trazidas para o Brasil em meados do século XVI. Tomando por base a similaridade linguística, esses africanos foram identificados como pertencentes a dois grandes grupos étnicos, os sudaneses e os bantus. Bem, ao longo dos séculos, as principais regiões africanas de onde os portugueses importunavam, aliás, de onde os portugueses importavam a mão de obra escrava, variavam. No século XVI, a maioria dos africanos foi trazida das regiões do Senegábia, países que têm Senegal, Guiné-Bissau e Guiné, e da costa de Mina, atuais Gana, Nigéria e Benin. E no século seguinte, embora os demais entrepostos tenham mantido suas atividades, Angola e Congo ganharam muito destaque. A viagem poderia durar entre 35 e 40 dias para os navios vindo da Angola e entre 50 e 70 dias para os que partiam de Moçambique. Era muito tempo no mar, meus alunos. Chegando aos portos do Nordeste açucareiro, os africanos eram vendidos em leilões públicos ou em negociações privadas. Os preços dependiam do sexo, da idade, das condições de saúde dos cativos. Havia uma procura maior pelos adultos do sexo masculino entre 19 anos e 35. É a vida que eles tinham mais força, mais produtividade. O tráfico de escravizados tornou-se uma das principais atividades comerciais da América Portuguesa em razão da sua alta lucratividade, meus alunos. O tempo de viagem entre o Brasil e a África era cerca de 40% menor do que entre a viagem da África ao Caribe ou à América do Norte, em razão de correntes marítimas e ventos favoráveis. A duração mais curta das viagens proporcionava menores taxas de mortalidade no transporte e, consequentemente, maiores lucros, meus alunos. Além disso, a navegação das rotas entre Brasil e África era segura do ponto de embarcações pequenas de 2 mastros serem capazes de fazer uma travessia desse porte. Ao final do século XVII, o Brasil havia importado cerca de 2 milhões e 100 mil africanos e se tornado o principal destino de escravizados no mundo. Esse número, no entanto, referia-se aos que sobreviviam à captura e à travessia, meus alunos. Grande parte dos cativos era capturado no interior da África subsaariana e trazida por via fluvial aos entrepostos comerciais da costa, não por acaso localizados próximo à extensão das bacias hidrográficas. Cerca de 40% dos cativos morriam nessa viagem até o litoral e em torno de 10 a 12% pereciam nos barracões insalubres das feitorias. Durante a travessia, no século XVI, a mortalidade variava entre 15% e 20%, apresentando queda nos séculos seguintes. Meus alunos, pensem comigo, o que este conteúdo tem a ver com algo do presente? Tentem dialogar este tema com a atualidade, ganhem repertório de vida e dialoguem sempre com o que você está aprendendo, com algo prático de nosso cotidiano. Tentem entender o mundo que nos cerca de forma crítica e aprendam a pensar livremente. Só para terminar a aula, um apelido que esses navios que vinham da África carregados de escravizados eram tumbeiros. Por quê? Porque morriam muitos negros escravizados na travessia. Era uma travessia extremamente desumana, meus amigos. Os escravizados eram colocados no porão de um navio. Esse porão de um navio tinha uma altura aproximadamente de 60 a 70 centímetros. Então as pessoas ficaram sempre abaixadinhas. Lá não tinha banheiro, lá não tinha higiene, homens, mulheres, crianças eram todos colocados juntos. Então misturava-se suor, urina, fezes. Quem morria ficava lá e era jogado no mar. Era uma coisa horrível. Daí o nome desses navios negreiros serem chamados de tumbeiros.
Aula encerrada. Cuidado com o coronavírus e nos vemos no nosso próximo encontro.